3, 2. Queridos irmãos, boa noite a todos na paz do Senhor. Que bom nós estarmos reunidos aí em mais uma noite, mais um dia específico dessa semana, onde nós estaremos estudando, nesta ocasião, o capítulo de número 18 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Capítulo 18. Na real, esse estudo seria ministrado pelo nosso professor, nosso irmão Lael, só que por motivo justo ele não pôde estar hoje ministrando, mas acredito que na próxima semana ele já vai estar assumindo aí o seu posto. Espero, né, que semana que vem, capítulo 19, vai falar sobre divórcio. Deixar essa bomba na mão dele. Mas, enfim, vamos começar a nossa aula, nos dirigindo a Deus em oração, para que Ele possa nos conduzir e o Espírito Santo aclarar a nossa mente para compreendermos as profundezas da palavra. Oremos. Amado e querido Deus, soberano Pai, entramos na Tua presença uma vez mais para darmos graças ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Senhor, nós estamos com o único intuito de aprender da Tua palavra. Teu Espírito Santo esteja conosco neste momento, para que possamos entender e sermos guiados para as verdades e o conhecimento das Sagradas Escrituras. Deus, nós te agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus, agora e para sempre. Amém. Começando o nosso estudo, capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Você que não pegou sua Bíblia, localize aí Mateus capítulo de número 18. Vamos começar destacando algo sobre Pedro. Pedro, ele era um dos apóstolos mais destacados. Destacados não no sentido de ser grande, de ser o melhor, mas Pedro ele tinha um destaque de ser o discípulo mais ousado, o discípulo mais intrépido, e era isso que diferenciava ele dos demais discípulos. Por exemplo, Pedro ele foi o único apóstolo que tomou coragem de pisar sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Nenhum outro discípulo teve essa intrepidez. Senhor, se for o Senhor mesmo, deixa eu ir ter contigo. Jesus disse, venha. Então Pedro ele teve a coragem, não, eu vou pisar nas águas e vou lá ter com ele, vou me encontrar com ele. Pedro foi o único discípulo que declarou mais de uma vez, ou que reconheceu mais de uma vez, a messianidade de Cristo. Foi Pedro que, mesmo sendo repreendido, tomou a coragem para se opor ao sacrifício de Jesus, ou a se opor ao sacrifício que Jesus executaria. Tem misericórdia de ti mesmo, Senhor. Isso não vai acontecer não, o Senhor não vai morrer não. E o próprio Cristo teve que repreendê-lo, censurá-lo. Foi Pedro que viu Jesus se transfigurar. Aliás, foi um dos discípulos que viu Jesus se transfigurar. Então nós podemos notar que Pedro sempre estava em destaque, sempre estava à frente, não de ser o melhor, mas pelo fato dele ser um discípulo mais intrépido, um discípulo mais ousado para com as coisas espirituais. Por exemplo, na aula passada, no capítulo passado que nós estudamos, foi Pedro que tomou a frente sobre a questão do pagamento de impostos. Não foi nenhum outro discípulo, foi Pedro que tomou a frente para pagar o imposto que os publicanos estavam cobrando. Ele foi lá e tirou uma moeda de dentro da boca do peixe, um estátua, e pagou por Jesus e por eles, e etc. E essa questão destaca Pedro bastante, como um dos discípulos intrépidos e corajosos. Só que todas essas atitudes de Pedro, não estavam sendo ignoradas. Pelo contrário, elas estavam sendo visadas e observadas. Por quem? Pelos demais discípulos. Essa intrepidez, essa coragem, essa ousadia de Pedro levou os discípulos a uma tremenda discussão entre eles sobre quem seria o maior entre eles. Será que eu que sou maior? Um falava, não, eu que sou maior porque eu estou mais perto de Jesus, eu sou maior porque eu faço isso, eu sou maior porque eu recolho as ofertas, eu sou maior
porque eu que encosto a cabeça no peito de Jesus, sou mais íntimo dele. Então, houve essa treta, houve essa discussão entre os discípulos. Vale notar e vale observar que o que levou os discípulos a ter essa discussão, o ponto de partida sobre essa discussão, foi por causa da fala de Jesus em Mateus capítulo 17, do 25 ao 27, onde Jesus disse da seguinte forma, Mateus 17, do 25 ao 27. E disse ele, sim, e quando entrou na casa, Jesus o preveniu dizendo, o que tu pensas, Simão? De quem cobram os reis da terra? Tributos ou impostos? Dos seus próprios filhos ou dos estrangeiros? E Pedro disse, dos estrangeiros. Disse-lhe Jesus, então os filhos são isentos, mas para que não os ofendamos, vai ao mar, lança o anzol e toma o primeiro peixe que subir. E abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dai por mim e por ti. Então, os discípulos tomaram ciência de quem eram os filhos do Pai, ou os filhos do reino, que Jesus estava referindo-se a eles. E aí, a partir desse ponto de partida, a partir dessa fala de Jesus, que eles eram filhos do reino, eram filhos do Pai, surge essa dúvida. Se nós somos os filhos do reino, se nós somos os filhos do Pai, quem dentre nós aqui é o maior então? Quem dentre nós é o grande? Quem dentre nós é o camarada, é o cara, é o destaque? E, ao que parece, essa treta começou no meio do caminho, porque Jesus tinha se transfigurado com seus discípulos, tinha se transfigurado aos seus discípulos, ele desceu e ele foi para Cafarnaum. Ele foi para Cafarnaum. E quando ele vai para Cafarnaum, melhor dizendo, corrigindo, ele não foi para Cafarnaum, ele foi para Galileia. E lá na Galileia acontece o episódio aí de Jesus pagar os impostos. Mas depois eles se deslocam para Cafarnaum. Ao que indica, Cafarnaum, da Galileia a Cafarnaum, era aproximadamente 23 quilômetros. Então eles não gastavam muito tempo. E nesse percurso do caminho, começou uma discussão pequenininha entre eles lá. Marcos narra isso. Marcos capítulo 9, versículos número 33 e 34. O texto diz que quando Jesus chegou em Cafarnaum, versículo 33, e ele chegou a Cafarnaum, e, estando em casa, perguntou-lhes, o que vocês discutiam pelo caminho? Mas eles ficaram calados, porque pelo caminho eles estavam discutindo entre si qual deles seria o maior. Então Jesus estava na direção de Cafarnaum e quando ele chegou em casa, essa casa aqui não era a casa de Jesus, era a casa de Pedro. Quando Jesus chegou nesta casa, Jesus perguntou para eles, olha, o que vocês vinham discutindo? Certamente estava um zum danado, batendo boca e discutindo. Não, eu sou maior, eu sou porque eu tenho essa prerrogativa, eu tenho esse critério, etc. E Jesus pergunta para eles, o que é que vocês estavam discutindo? E Jesus toma ciência da boca dos próprios discípulos que eles estavam discutindo a respeito de quem seria o maior entre eles. E aí o versículo 2, Jesus ele chama uma criancinha, versículo 2 diz assim, e Jesus chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles. Essa criancinha, possivelmente, ou essa criança, possivelmente era o filho de alguém da multidão que seguia Jesus, porque Jesus não estava só com seus discípulos, tinha uma multidão. E no meio dessa multidão tinha crianças. Note que em Marcos capítulo 9, versículo 36, Jesus coloca a criança no meio deles. Marcos 9, 36 diz que Jesus tomou a criança. Da mesma forma que Mateus fala que Jesus pegou a criança e colocou no meio deles, Marcos também narra. Marcos capítulo 9, versículo 36. E ele tomou uma criança e a colocou no meio deles. E tomando-a nos seus braços, disse-lhes. Então Jesus ele coloca a criança no meio deles. Já Lucas narra da seguinte forma. Lucas capítulo 9, versículo de número 47. Olha só a forma que Lucas narra. E Jesus, percebendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança e colocou-a ao seu lado.
A criança que fora posta ao seu lado, narrado por Lucas, capítulo 9, versículo 47, Marcos 9, 36 e Mateus, capítulo 18, versículo 2, dá a entender, segundo A. T. Robson, no seu comentário de Mateus e Marcos, que Jesus estava no meio dos discípulos, ele estava sentado no meio dos discípulos, os discípulos ao seu redor, melhor dizendo, e a multidão estava ao seu derredor, e havia crianças brincando ali nas proximidades. E quando Jesus entendeu que havia uma discussão de quem era o grande entre eles, entre os discípulos, Jesus lança a mão de um exemplo para transmitir uma mensagem. E aí ele chama uma das crianças que estavam brincando ali e a põe no meio. Não colocou ela em pé no meio da multidão, mas ele colocou essa criança no seu colo. Jesus sentou essa criança no seu colo e certamente ele estava fazendo um carinho na criança, ele começou a transmitir uma mensagem. Isso mostra a liberdade que as criancinhas tinham com Jesus. Jesus não era um homem ranzinza. Jesus não era um homem mal educado. Jesus não era um homem fechado. Como muitos pensam que Jesus não sorria. Jesus era um homem fechado, que era um homem mal educado. Não. Jesus, ele tinha uma afeição pelas crianças. Jesus, ele tinha uma afeição pelos mais simples. Pelo fato de Jesus ser incisivo e ser duro com os fariseus, não significa que ele era um homem mal-humorado. A disputa dos discípulos, voltando aqui sobre a treta dos discípulos sobre quem ser o maior. A disputa dos discípulos sobre ser o maior nos traz uma lição e nos demonstra uma grande lição. Que em todo lugar, aqui eram os discípulos, estavam com Jesus, estavam andando com Jesus, e estavam ali uma treta, uma discussão sobre quem era grande, quem era o maior. E nós podemos perceber que em todo lugar, e quando eu falo lugar, eu estou referindo à igreja. Em toda a igreja, em todo o ministério, há dissensão, há discussão, há discrepâncias, há divergências. E se nós olharmos para o cerne dessas coisas, para essas pessoas que querem ser grandes, que promovem dissensão, discussão, discrepância, dificilmente nós iremos nos manter firmes na igreja. Aí tem gente que fica, eu não fiquei na igreja porque lá tem muito problema nessa igreja. Toda igreja tem problema. Toda igreja tem problema, porque enquanto nós estamos nesse corpo mortal, nós estamos sujeitos à imperfeição, como também ao pecado. Estamos buscando todos os dias nos aperfeiçoar em Cristo. Então, quando nós estamos na igreja, nós não estamos olhando para o defeito de A, de B ou de C, porque se você for olhar, realmente você vai encontrar muitos defeitos. Mas nós estamos para olhar para Jesus. Então, essa briga dos discípulos demonstra que, até no meio deles que andavam com Jesus, havia dissensão, havia discussão e havia discrepância. Voltando ao exemplo que Jesus traz a criancinha sobre o seu colo e vai transmitir uma lição, a tradição católica faz uma ilação a respeito dessa criança. Eles afirmam que essa criança que Jesus colocou no seu colo para tomar como exemplo, possivelmente, era Inácio de Antioquia, um dos pais da igreja. Mas isso aqui não se pode bater o martelo nessa afirmação, porque isso não passam de ilações ou de conjecturas. Mas entrando no versículo 3 até o versículo 6, nós vamos ver que Jesus põe a criança no colo e começa a transmitir aí uma lição, uma verdade para os seus discípulos. No versículo 3, Jesus diz: na verdade, eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, todo aquele que se humilhar como esta criancinha, esse é o maior no reino do céu. E quem receber em meu nome uma criancinha, tal como esta, recebe a mim. Mas quem ofender um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para ele que pendurasse ao seu pescoço uma pedra de moinho e que se afogasse no fundo do mar. Quando Jesus falou isso, enquanto vocês não se tornarem como uma criança, de modo nenhum vocês vão entrar no reino do céu. Enquanto vocês não se converterem como uma criança, de modo nenhum vocês vão ser grandes no reino dos céus. Quando Jesus ele usou o exemplo da criança,
ele estava demonstrando que uma criança é simples, uma criança é humilde, e acima de tudo, uma criança é inocente e pura. Jesus queria dizer para os seus discípulos, para os seus seguidores, que somente dessa forma eles seriam grandes no reino dos céus, se eles fossem como uma criança. Jesus disse: se vocês forem simples, humildes, puros, santos, se vocês forem servos, se vocês forem humildes, se vocês servirem uns aos outros, aí vocês terão uma posição de maioral no reino. Mas enquanto vocês discutirem, querendo um ser maior do que o outro, vocês não vão ser grandes no reino. Pelo contrário, vocês serão pequenos, porque vocês querem ser grandes aqui. Vocês querem disputar entre si quem é grande. Mas vocês têm que se converter como uma criança, simples, pura e humilde. Quando vocês se tornarem semelhantes a uma criança ou terem características de uma criança, aí sim vocês podem considerar-se como grandes ou como que terão uma posição de grandes no reino dos céus. E aí Jesus diz, no versículo 6, ele fala algo interessante. Mas quem ofender, em outras traduções diz, quem escandalizar, o termo escandalizar aqui é conduzir ou seduzir para o pecado. Jesus diz, mas quem escandalizar um desses meus pequeninos, quem fazer eles se desviarem, conduzirem eles ao pecado, seria melhor que este morresse. Jesus deixa claro que o escândalo e o pecado é inevitável, mas ai daquele por quem vem a indução do pecado. Porque um servo de Jesus que tem as características de uma criança, ele é puro, ele é santo, ele é servo, ele é servidor de uns dos outros. E quando essa pessoa que serve a Cristo de pureza de coração é induzida para o pecado, esta pessoa está acarretando para si o juízo de Deus. Tanto é que nós vamos ver que a Jezabel, ela conduzia os seus seguidores para a prostituição espiritual como para a prostituição sexual. E o próprio Jesus disse que, olha, eu estou dando um tempo para ela se arrepender, Mas se ela não se arrepender, eu vou fazer com que ela seja punida e juntamente com ela, os que se prostituem, Então, Jesus estava mostrando que os que induzem os pequeninos, os seus servos ao pecado, esses acarretarão o juízo de Deus sobre si. Seria melhor morrer do que induzir um dos pequeninos para o pecado. Do versículo 7 ao versículo 9, Jesus continua falando a respeito dos escândalos. Jesus fala sobre aqueles que induzem as pessoas a pecarem, como também aqueles que pecam e que produzem escândalos no mundo. Ai do mundo por causa dos escândalos, versículo 7. Pois é necessário que aconteçam os escândalos, mas ai do homem por quem vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te fazer pecar, corta-o e lança para longe de ti. É melhor para você entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, e seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti. É melhor para ti entrar na vida com um olho só do que tendo dois olhos e seres lançado no fogo do inferno. Aqui Jesus não está falando nada de literal, tá? Tem gente que leva isso aqui na literalidade. Então, se minha mão está me fazendo pecar, eu vou pegar ali um facão e vou arrancar minha mão, porque é melhor entrar no céu sem minha mão do que ir para o inferno com as duas mãos. Isso aqui nada tem a ver com literalidade. Jesus estava dizendo para aqueles que conduzem os seus pequeninos ao pecado. Se a sua mão está fazendo alguém pecar ou promovendo essa pessoa ao escândalo, abandone essa prática. Se essa prática vem através das suas mãos, abandone essa prática. Se vem através dos seus pés que você conduz essa pessoa ao pecado, abandone essa prática. Porque é melhor você abandonar essa prática e viver uma vida sã espiritual comigo do que você continuar praticando ela e ser lançado no inferno de forma literal e padecer.
Então, Jesus estava dizendo, abandone a prática do pecado que induz através dos olhos, através dos pés, através das mãos, através da boca, enfim, em todos os sentidos. Jesus estava dizendo, se faz induzir ao pecado, se conduz ao escândalo, abandone-o. É melhor abandonar do que você continuar nessa prática, por mais que traga prazer, por mais que traga satisfação. É melhor abandonar do que você continuar satisfazendo a sua carne e ser lançado no inferno quando você for julgado. No versículo 10, Jesus orienta, Jesus continua falando sobre aqueles que se convertem como crianças. Desde o versículo 2, Jesus está falando aqui sobre servos que têm características de crianças. E ele fala sobre os que conduzem esses simples ao pecado. E ele fala, se vocês são desses que conduzem os simples ao pecado, abandone essa prática. E no versículo 10 ele diz, olha, não desprezem nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os anjos, que os seus anjos no céu, sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Jesus estava dizendo, não despreze, pois o meu Pai, manda os seus anjos servirem a esses meus pequeninos. Servirem a eles. Não porque eles mandam nos anjos, mas é a mando do Pai para que os anjos de Deus os protejam e os sirvam. Aí faz-me lembrar o texto de Hebreus capítulo 1, versículo número 14. Anjos, porventura não são esses espíritos ministradores enviados a servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos de Deus servem, protegem aqueles que são simples e aqueles que hão de herdar a salvação. E do versículo 12 ao 14, Jesus especifica o amor e a importância desses servos para ele e o seu ardente desejo de que nenhum desses pequeninos que se converteram como crianças se percam. Versículo 12, ele usa o exemplo das ovelhas. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, ele não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a encontra, na verdade, eu vos digo que ele se alegrará mais com aquela ovelha do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai, que está no céu, que se perca nenhum desses pequeninos. Ah, então quer dizer que Jesus tem mais importância com aquela que está desgarrada do que com as que estão na igreja. Tem gente que já começa, a galera do coach gosta muito desse negócio. Mas Jesus ele dá um grau de importância para a que está desgarrada, porque as que estão no seu aprisco estão protegidas, estão bem alimentadas e estão debaixo do seu domínio. Mas a que está desgarrada está correndo um sério risco. Então Jesus, o desejo dele é que nenhum dos seus pequeninos se percam. Eles têm uma grande importância. E aí Jesus diz, esses pequeninos têm uma grande importância para mim. Eles têm um grande grau de notoriedade para mim. Então, até o versículo de número 14, Jesus continua falando a respeito de converter-se em crianças para ser grande no reino, e aí ele vai destrinchando e desdobrando alguns aspectos e alguns detalhes dentro dessa tratativa e dentro dessa narrativa. A partir do versículo 15, Jesus entra na tratativa a respeito do perdão. Jesus entra na tratativa a respeito do perdão. Antes de falarmos esse assunto aí, vocês têm alguma coisa para falar? Enquanto isso eu tomo uma água aqui. Se tiver, Eliseu, tem alguma coisa para falar aí? Só destacar no versículo 8, né, que Jesus deixa claro, né, a eternidade do inferno, né? Quando ele vai falar do fogo ou do inferno, ele coloca, né, fogo eterno, né, lançados no fogo eterno. E, infelizmente, a gente tem uma interpretação aí bem destrutiva, que é essa questão de que a punição ela é por um período limitado de tempo, né? E quando nós olhamos não só esse texto, mas outros textos, a gente vê que até mesmo juntos, né? No mesmo, se não me engano, João, capítulo 3 lá,
tem no mesmo versículo se referindo à vida eterna e a tormento ou vergonha eterna, enfim. Então, assim, esse lugar é tão terrível, né, que Jesus chega ao ponto de usar essa metáfora aí, né? Se a tua mão te escandalizar, corta. Ou seja, se alguma coisa que você faz, né, te escandalizar ou te fazer pecar, corta. Se o teu pé, o lugar que você está indo, está te fazendo pecar, corta. Se os teus olhos, aquilo que você está vendo, aquilo que você está desejando, está te fazendo pecar, corta. É melhor você largar os pecados daqui, né, viver sem agradar a sua carne aqui e ir para o céu, do que agradando a sua carne, com todos esses desejos, com todos esses lugares que você frequenta, com todas essas coisas que você faz, ser lançado no fogo eterno, né? Então, destacar essa questão. O fogo é eterno, né? O tempo deixa de existir, né? Com a punição aí para aqueles que não quiseram se santificar. Amém, é verdade. Agora, no versículo 15, Jesus entra trabalhando a respeito do perdão. A respeito do perdão. Esse versículo 15 é um versículo que é super bom interpretado por alguns expoentes, e eu já vi muitos ensinando assim. O texto diz: além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e dize-lhe a sua culpa entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Tem pessoas que ensinam o seguinte, ó, se você me ofendeu ou se uma pessoa me ofendeu, mesmo eu ter ficado magoado, eu não fiz nada com ele, ele foi lá e me ofendeu, eu tenho que procurar ele e pedir perdão para ele, porque, ô irmão, me perdoa, porque se você me tratou mal assim, foi porque eu te induzi a fazer isso. E às vezes você não fez nada. A pessoa pode chegar a te xingar de graça, você não fez nada com ela. Um irmão, esculhambar mesmo. E o irmão, só o ódio de você vai embora e você tem que ir atrás dele, procurar ele e falar, ô irmão, me perdoa. Me perdoa. E o texto não está falando isso. O texto diz o seguinte, se o seu irmão te ofendeu, dá um tempo. É melhor dar um tempo. Não vai procurar um sangue quente não, senão vai desviar todo mundo e aí vai partir para outra coisa. Procura ele, conversa com ele e mostra o erro dele, aonde ele errou, mas com espírito de mansidão. Leva ele a reconhecer o seu erro, e aí vocês vão chegar a uma reconciliação. E Jesus disse: se vocês conseguirem chegar a uma reconciliação, você ganhou o seu irmão, se salvou o seu irmão. Vocês se livraram da amargura, do ódio. É isso que Jesus quis dizer. Procurar o irmão com espírito de mansidão e levá-lo a entender aonde que ele errou. E não procurar ele, porque o irmão me ofendeu, e falar, ô irmão, me perdoa, porque talvez eu induzi o irmão a me xingar. Eu acredito que é até ilógico isso. Mas é nesse sentido que Jesus quis dizer. Enquanto tem uns que procuram, ó irmão, é o seguinte, você me ofendeu, sua sorte é que eu sou crente, senão eu tinha metido a mão na sua cara, que não sei o que, não é assim. Aí ia complicar mais. Então, tem que ter um espírito de mansidão, principalmente para expor aonde a pessoa errou. Não expor com espírito de julgamento, mas com de mansidão, tentando mostrar sempre que o objetivo e o foco da exposição do erro do irmão não é para julgá-lo, nem para discriminá-lo, nem para discrepá-lo, mas pelo contrário, para levá-lo ao entendimento, ao reconhecimento, ao perdão e à misericórdia e à reconciliação. Se porém, 16, se porém ele não te ouvir, não quero nem graça com você, falar assim, leve mais 2 com você, e pela boca de 2 ou 3 testemunhas que seja confirmado. Aqui, alguns intérpretes fazem uma dupla interpretação. Aqui está levando ao cunho eclesiástico, onde uma pessoa, quando ela confessa o seu pecado, precisa ter 2 ou 3 testemunhas para chegarem ao consenso que realmente o irmão pecou, está confessando com a boca dele, você está de prova, você está de prova, você está de prova, e aí o irmão vai passar pela exclusão e etc, porque o irmão reconheceu o seu erro e que pecou. Como também no sentido daquela época, que dentro da lei judaica, as pessoas que pecavam deveriam procurar umas às outras com 2 testemunhas
para conduzir ao perdão e à reconciliação. Então, há uma dupla interpretação entre os estudiosos nesse sentido do versículo 16. Aí Jesus diz, olha, se você for com 2 ou 3 testemunhas, e se ele recusar ouvir, diz a igreja. Igreja aqui não existia nessa época. Não existia igreja. Que igreja é essa? Possivelmente seria a assembleia dos magistrados judeus que resolviam as questões daquela época de dissensão. Igreja quer dizer eclésia, uma assembleia constituinte de pessoas. Possivelmente aqui, Jesus estava referindo-se à reunião de pessoas daquela época, de membros daquela época, de uma espécie de sinédrio, que julgariam determinadas situações, e não da Igreja Universal, que ele fundaria ainda a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas eu não vejo nenhum problema em aplicar-se aqui a Igreja de Jesus, nenhum problema. Mas é necessário a gente explicar o contexto para não levar somente para igreja, sendo que também existe um outro lado do texto que pode levar para o sentido cultural e geográfico da época. Se ele recusar a te ouvir, diz a igreja. Mas se ele recusar ouvir a igreja, que ele seja para ti como um homem gentil e publicano, como um desviado. Na verdade, vos digo, 18, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu. Jesus estava corroborando aí o que ele disse lá em Mateus capítulo 16, versículo 19 a seguir, quando ele disse para Pedro, que você ligar no céu, será ligado, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. O que você declarar que é verdade, que é condenável, o céu vai atestar, claro, embasado na palavra. E tudo que você atestar embasado na palavra será confirmado e atestado no céu. Aí tem gente que pega esse texto aqui, aí fala, então já que tudo que eu ligar e desligar vai ser atestado no céu, então é o seguinte, ó irmão, a partir de hoje a irmã é pecado a irmã andar de bicicleta. É pecado a irmã andar de bicicleta, porque eu tô definindo isso aqui, no céu já está confirmado. Não é assim. E é aqui que mora a questão do exagero de muitos líderes. Se apegam também a esse texto. Tudo que a igreja desligar, vai ser desligar na terra, vai ser desligado no céu. Então, eu posso me basear em qualquer forma de desligamento, porque o céu vai atestar. Então, se a irmã amarrar o cabelo, ela está em pecado. Se a irmã usar maquiagem, está em pecado. Então, isso aí são situações que a gente vê que muitos pastores que às vezes querem apertar muito a corda, eu não sou contra essa questão da doutrina na igreja, ou dos usos e costumes. Isso aí é muito bom. Entrando bem superficialmente nesse âmbito, que isso é muito bom, desde que não haja exageros, 19. E ainda vos digo que se 2 concordarem na terra acerca de qualquer coisa e pedirem por isso, lhe será feito o meu Pai que está no céu. Se concordarem no sentido da oração, mas não é qualquer coisa, é dentro e centralizado na palavra do Senhor. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, versículo 20, ali eu estou no meio deles. Jesus diz, se vocês estiverem em oração, pedindo de acordo com a minha palavra e centralizados na minha vontade, eu vou realizar, porque aonde vocês estiverem reunidos com o foco de exaltar o meu nome, ali eu estarei no meio de vocês através do meu Espírito. Ainda falando sobre o perdão, Jesus parece que termina de falar a respeito dessa temática do perdão, mas aí Pedro chega junto de Jesus e faz uma pergunta para ele no versículo 21. Senhor, quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou perdoar ele? Até 7 vezes? De acordo com Amós 1, versículo número 6, segundo a regra judaica, uma pessoa poderia perdoar alguém que ofendeu ele até no máximo 3 vezes. E Pedro, quando faz essa pergunta para Jesus, ele não cita somente 3 vezes, mas ele usou a citação de 7 vezes, pensando o seguinte, não, eu vou citar o máximo do máximo, se o máximo é 3, eu vou citar 7, porque o 7 já é o máximo do máximo. Então, para mim ver o que Jesus vai me responder. Aí foi por isso que ele perguntou, quantas vezes
eu devo perdoar o meu irmão? O máximo do máximo, que é 7? E aí Jesus responde que não se deve perdoar somente 7, mas até 70 vezes 7. Jesus não está dizendo aqui que o perdão deve ser 490 vezes. Literalmente. Eliseu, você é bom de matemática, 70 vezes 7 é 490 mesmo, né? Se é uma calculadora humana, é isso mesmo. É isso aí. Professor de matemática tem que tomar cuidado com esse negócio de cálculo. Então é 490 vezes. Jesus não estava querendo dizer isso. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Jesus estava falando 490 vezes. Não, 70 vezes 7, Jesus estava falando no sentido de o perdão deve ser ilimitado. Todas as vezes que o irmão pecar contra você e ele vier com contrição de coração e falar, irmão, me perdoe, eu errei, você deve perdoá-lo. O perdão não tem medidas, o perdão não tem limite. E do versículo de número 24 até o versículo 35, Jesus fala a respeito do credor incompassivo. Eliseu, você levantou a mão antes de dar continuidade aqui? Falar alguma coisa? Foi a Lili que levantou. Pois Eu diga, Lili. só ia comentar mesmo que o Eliseu até falou isso pra gente no discipulado, que se a gente fosse contar, né, 490 vezes eu vou perdoar meu irmão, então 490 vezes que Deus vai perdoar a gente também, né? Se a gente for fazer as contas aí, desde que a gente nasce, vamos lá riscando nos pauzinhos, quantas vezes eu já perdoei meu irmão, aí Deus vai riscar lá no céu também, quantas vezes eu já perdoei fulano de tal. Se fosse assim, você tinha que errar 490 vezes. Depois de 490 vezes, você já estava enrolado, hein? Rapaz, se a igreja seguisse a doutrina de Pedro, seria muito bom. Porque imagina, você conseguir perdoar o seu irmão, ele vem, peca contra você, você perdoa. Aí ele vem, peca de novo no mesmo dia. Vem, peca de novo, você perdoa. Vem, peca de novo, você perdoa. E vai nessas 7 vezes, seria excelente. Já seria excelente. Só que Jesus chega e fala, né? Ele usa uma hipérbole aqui, né? Ó, já falei com você, igual, parecido com um exemplo que eu gosto bastante, que a gente usa aqui no português do Brasil, já te falei 1000 vezes que eu não sou bom de conta, né? Só porque eu faço matemática, quer dizer que eu, que eu sou bom de conta. Já te falei isso 1000 vezes. Quer dizer que eu falei 1000 vezes exatamente? Não, é uma hipérbole, né? Uma figura de linguagem. E Jesus, ele tá falando, ó, não 7 não, meu filho. Eu já falei, ó, perdoe 1000 vezes. Já falei para você perdoar pelo menos 1000 vezes, né? É nesse sentido aí de quantidade, né? Ele falou, ó, quantas vezes for necessário, Pedro, né? Até lembrando a oração do Pai Nosso. Assim como eu perdoo, perdoa-me a mim também, né? Como eu perdoo aquele que me ofende. Então, assim, é um exemplo de Jesus, né? Cumprindo e indo ao encontro do que ele já tinha ensinado na oração do Pai Nosso. Muito bem acrescentado. Ainda a respeito do perdão, Jesus ele cita a parábola do credor incompassivo. A partir do versículo de número 23, Jesus diz o seguinte: portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei, que quis acertar as contas com seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele como pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua esposa e seus filhos, e tudo que ele tinha, para que o pagamento fosse feito. Então aquele servo se prostrou e adorou, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, e eu te pagarei tudo. Então aquele senhor, movido de compaixão, soltou aquele servo e perdoou-lhe a dívida. Está perdoado, pode ir embora. E aquele servo que foi perdoado a sua dívida, saindo, ele encontrou um dos seus conservos que estava devendo ele. E ele agarrou na garganta desse irmão e falou: olha, me paga o que você deve. Você tem que me pagar. E o seu conservo agiu da mesma forma que ele agiu com o seu senhor e pediu ele um tempo para que ele pudesse pagar tudo. E o versículo 30. Ele não quis saber, antes pegou o rapaz e lançou ele na prisão até que ele pagasse o último centavo que ele devia. Vendo, pois, os conservos do senhor, desse senhor, que aquele camarada que foi perdoado a sua dívida havia agido dessa forma, eles se entristeceram muito, foi contar tudo para o senhor, o que havia feito.
Então o Senhor mandou chamar ele de novo. E aí ele se apresentou perante o Senhor e ele disse, versículo 32, servo perverso, eu te perdoei toda aquela dívida, porque você me implorou. Você não devia agir da mesma forma com que eu agi com você, tendo compaixão do seu conservo? E indignando o seu senhor, versículo 34, e indignado o seu senhor, entregou aquele rapaz aos atormentadores, para que ele pagasse tudo o que lhe devia. E no versículo 35, Jesus fecha com algo magnífico a respeito do perdão. Assim também o meu Pai Celeste fará convosco, se de coração vocês não perdoarem as ofensas do seu irmão. Se você perdoar, o Pai que está no céu também vai te perdoar. Se você não perdoar, você não vai receber o perdão do Pai. A oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Ó Senhor, me perdoa igual eu estou perdoando meu irmão. E se eu não perdoar o meu irmão, como é que Deus vai me perdoar? Porque Jesus falou, é semelhante. Que Deus te perdoe semelhante a você perdoar o seu irmão. Se você não perdoa, aí fica complicado, aí fica complexo. Então, essa lição a respeito do perdão é algo maravilhoso, é algo magnífico, onde Jesus deixa claro que nós devemos perdoar para recebermos o perdão do Senhor, o perdão de Deus. Terminamos aqui, irmãos, o nosso estudo. Se alguém quiser falar alguma coisa do assunto, fique à vontade. E essa Mateus, ele vem com esse detalhe, né? Novamente levando para a profissão dele, né? De um camarada que tinha essa facilidade, né? De com os números e tudo. E ele usa deixando bem clara a moeda, né? Com relação a que moeda que se tratava, 10.000 talentos. Se você juntasse, segundo os historiadores, né? Se você juntasse toda a renda per capita não, né? Toda a renda bruta aí da Galileia, junto com a Judéia, todas as regiões de Israel, não chegava a 10.000 talentos. Né? Se você juntasse todo... Então, assim, é como se hoje, né? Partindo pro dinheiro hoje aqui, é como se alguém virasse e falasse assim, olha, você está me devendo 100 trilhões de dólares, né? O homem mais rico hoje do mundo, ele tem sua fortuna estimada em 200 bilhões, né? Nem trilhões, é bilhões de dólares. Agora, imagina uma pessoa chegar e falar assim, você está me devendo 100 trilhões. Aí, do dia para a noite, o cara fala assim, não, olha só, me perdoa, pelo amor de Deus, vai lá e perdoa. Aí o outro está devendo, tá me devendo R$ 1.000. Rapaz, não dá para te pagar, não dá para. Não, você vai ter que me pagar e tal. É mais ou menos a gente, né? A gente tem dificuldade de perdoar o nosso irmão que cometeu um erro tão pequeno, mas a nosso ver, não é pequeno, mas é porque a gente não compara com o pecado que a gente comete contra Deus, né? Porque o nosso irmão peca com a gente que a gente é suscetível a errar. Agora a gente peca contra um Deus que não merece nenhum tipo de afronta, que não merece nenhum tipo de coisa contra ele, que é digno de toda a honra, toda a glória, mas mesmo assim a gente agride, né, esse Deus. E a gente fica muito bravo quando um irmão agride a gente, né, sendo que a gente faz isso praticamente todos os dias contra Deus. Então, assim, Jesus vem dando um tapa na cara mesmo, né? Dando um tapa na cara. Peraí, eu te perdoei de algo tão grande, e olha só, eu te perdoei, eu não tendo nenhum, eu merecendo tudo o contrário, eu mereci que você me obedecesse, me respeitasse, mas mesmo assim você foi lá e eu te perdoei. E você não está tendo coragem de fazer isso, camarada? Como assim? Da mesma forma que você fez com seu amigo aí, vou fazer contigo. Vou lançar você na cadeia, você vai ficar preso. Então, assim, né? E a gente sabe muito bem de que cadeia que Jesus estava falando aqui, né? Que nós possamos aprender com Jesus a perdoar, né? Perdoar não é algo para os fracos, é algo para os fortes, né? O fraco não consegue perdoar. O forte entende que foi perdoado e porque ele foi perdoado, ele perdoa. Né? Isso é uma coisa que a igreja está esquecendo, infelizmente, né, do perdão. A gente, muitas das vezes, busca a condenação e até a estimativa de que valor que a pessoa está
está devendo e esquece que o preço que foi pago, né, a cédula que foi rasgada, que foi cravada na cruz, ela foi paga com preço de sangue e isso não importa o tamanho do pecado, é capaz de perdoar, né? Um exemplo clássico que a gente pode usar assim, uns exemplos ruins, né? A gente pode pensar num camarada que mente o tempo todo, que faz o tempo todo. Se esse cara decidir se converter, Deus tem capacidade de perdoar. Deus perdoa, né? Vou colocar aqui um Lula da vida. Se esse camarada que tem, né, todas as suas ideologias equivocadas, todas as suas, até a própria palavra dobre, né, dobrada, né, é, é, quando nós olhamos, se ele se arrepender e entregar realmente a sua vida a Jesus, Jesus perdoa, porque o mesmo preço que ele pagou por ele pagou por mim. Então, assim, é de se entender? Não é. Como que ele perdoa um estuprador, como que ele pode perdoar um assassino, como que ele pode... Não consigo entender isso. Mas, se eu começar a perceber o quão assassino eu fui durante a minha vida, o quão mentiroso eu fui durante a minha vida, o quanto eu devo a ele, talvez eu me torne um pouco mais maleável em relação ao erro do meu irmão, né? E isso, para mim, fica claro nesse texto aqui de Mateus 18. Eu costumo dizer que tem alguns textos que, se a igreja vivesse um versículo só, os problemas da igreja cessariam 98%. Né? E esse texto é um deles, né? Se a igreja aprendesse a perdoar, acabaria picuinha, acabaria, né? Infelizmente isso é do ser humano, né? O ser humano tem disso. Enquanto está no meu olho, é muito severo, mas quando começa a arder no olho do outro, aí já não é tão grave assim, né? Verdade. Esse fechamento desse capítulo foi algo assim bastante reflexivo. Eu espero que os demais irmãos e as pessoas que vão ter o alcance aí desse estudo reflitam bem a respeito desta palavra, a respeito do perdão. Tem mais alguma fala aí, irmãos? Alguma coisa mais a acrescentar? Eliseu, Lili? Eu não, só enfatizar o último versículo, né? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, tem gente que pensa que tempo cura pecado, né? Tempo não cura pecado, tempo não libera perdão. Fazer as pazes não significa perdoar. Perdoar é realmente de todo o coração, liberar perdão, né? Eu costumo dizer que o perdão, a melhor definição de perdão é uma perda grande, né? Uma perda pequena é uma perdinha, uma perda muito grande é um perdão, porque exige, muitas das vezes, uma perda do ego, uma perda do se colocar acima, uma perda, e essa perda é custosa, mas da mesma forma que nós perdoamos, o Pai também nos perdoa. Então, é de se pensar se na nossa trajetória, se não ficou algo para trás, né, algum irmão sem ser perdoado, ou, enfim, para a gente pensar mesmo e refletir a respeito de toda essa história que Jesus conta aí, né, nesses versículos finais do capítulo 18. Amém. Com essa palavra reflexiva da parte de Jesus, a gente encerra o nosso estudo de hoje e vamos encerrar com oração pedindo a Jesus que nos dê um coração perdoador a cada dia mais. Amém? Pediu Eliseu para encerrar com oração e a gente já fecha esse estudo de hoje em nome de Jesus. Amém. Lili falou aí sobre o perdão, é necessário que eu expresse em palavra, né? Depende, eu acredito que depende do caso, né? A Mael pode falar melhor aí sobre isso.
Então, como que você entende isso aí, Adriano? o perdão por palavra é quando eu ofendo uma pessoa. Por exemplo, se eu ofender uma pessoa, ou se uma pessoa me ofendeu, e vice-versa, no caso, tem que os dois sentarem e se reconciliarem. Não adianta, eu perdoei ele, e os dois não chegaram a uma reconciliação. E, querendo ou não, se uma pessoa ela perdoou realmente, ela vai ter a atitude de procurar e de expressar as palavras de perdão, como pedir perdão, como também perdoar. Então, se o pecado é um contra o outro, um com um irmão contra o outro, é necessário que seja feito sim por palavras. Eu acho até que quando é contra Deus, às vezes sem, porque ele lê, né, nosso entendimento, nosso pensamento, mas quando se trata do irmão, a gente não aprendeu telepatia ainda, né? Então tem que realmente expressar Tem que para expressar. falar, né? Se for mudo, fala em libras ali, mas é necessário o entendimento. Para que haja o perdão, tem que ver entendimento de qual foi o erro, porque às vezes a pessoa chega assim, meu irmão, me perdoa aí por qualquer coisa. Qualquer coisa o quê? O que você fez? O que eu tenho que perdoar realmente? Né? Não é jogar. A pessoa comete um pecado contra uma pessoa específica, aí ele chega, irmãos, quero pedir perdão para a igreja aqui, qualquer coisa. Não é assim. Da mesma forma, quando você vai orar, você não ora de uma maneira genérica, né? Vai pedir perdão a Deus, Pai, me perdoa por esse pecado que eu cometi. É por isso que tem gente que vai cometendo os mesmos pecados todo dia, porque ele não se arrepende daquele pecado. Ele pede no geral, assim, porque tem que pedir, né? Um detalhe aqui, que eu ia até comentar, eu até marquei aqui, sobre isso, né? Que no versículo 15, Jesus ele fala assim: ó, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, né? Às vezes a pessoa quer repreender, mas quer repreender logo no público, né? E por conta disso, às vezes não ganha o irmão. Piora Mas mais a situação. piora mais a situação. Irmão, tô aqui, ó, quero pedir perdão ao irmão fulano de tal, lá em cima do púlpito. Quero pedir perdão ao irmão fulano de tal, porque ele me xingou e eu fiquei bravo. Tipo assim, tá expondo o erro do irmão, na verdade, Mas né? eu te perdoo, viu, irmão? Mesmo que o senhor me ofender, mas eu Mas te perdoo. eu te perdoo porque eu quero morar no céu, né? Em vez de fazer como Jesus falou. Apenas um caso, né, que eu vejo assim, que não deve ser feito dessa forma, que é o que Paulo, ele fala com Timóteo, ele vira para Timóteo e fala assim, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo... 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, ele fala assim, ele está falando dos presbíteros, né? Aí ele fala assim, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então, assim, quando se trata de obreiro, eu acredito que deve ser feito na comunidade. Agora, se é o teu irmão, se não o obreiro, né? Aí o negócio tem que seguir essa ordem de Jesus aqui, né? Vai em um, depois leva um companheiro, depois ainda assim vai na comunidade toda, né? Enfim, vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse estudo, que nós possamos aprender a liberar perdão. O Senhor, sendo santo, não tendo cometido pecado algum, ainda assim o Senhor liberou o perdão sobre nós. Ainda assim o Senhor morreu em nosso lugar, se fez pecado por nós. Sentiu a dor da separação com o Pai por um instante por causa de tamanho fardo que foi levado sobre aquela cruz. Eu peço ao Senhor para que o Senhor nos ensine a visualizar esse tamanho amor e, assim como o Senhor nos amou, que nós tenhamos capacidade de amar o nosso irmão, porque amando, tenho certeza que seremos mais perdoadores, seremos mais parecidos com o Senhor, que mesmo estando pregado em uma cruz, já havia perdoado aqueles que o pregaram ali. Mesmo sendo traído por Judas, o Senhor já havia o perdoado, chamando-o inclusive de amigo. Que nós possamos estar imitando o Senhor, para que, assim como o apóstolo Paulo disse, que quando findássemos
que quando nós findarmos a nossa carreira, nós possamos também dizer que fomos imitadores do Senhor. Fica conosco, alcança cada um que assistiu esse vídeo, que o Senhor possa abençoar cada um daqueles que participaram aqui também. E é isso. Amém. Amém. Até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor.